Boa noite. Vamos para mais uma live. Dedeia, boa noite, seja bem-vinda. Alexia, Lili, Aline, Érica, Gabriela, tem bastante gente chegando. Boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? Vamos falar mais um pouquinho aí sobre pós-operatório, taping. O que vocês acham? Acompanhe a gente vai fazer uma breve aula aqui, né? Um tira dúvidas que fica meio aula junto, né? Relacionado a esses temas. Mas vocês podem interagir com a gente, né? Falar pra gente aí quais são as dúvidas, porque a gente normalmente trabalha nessas lives, né? Trazendo conteúdos que são de dúvidas de profissionais que nos procuram, né? Que procuram a Resports por conta dos cursos e tudo mais e querem tirar dúvida para poder entender melhor que tipo de curso investir e tudo mais, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Paula Cassanelli, fisioterapeuta dermatofuncional, dou aula nos cursos da Resportes, né? Do curso de taping aplicado à estética, no curso de recursos eletrofísicos, né? Aplicados a pós-operatório, né? A parte de eletroterapia aplicada a pós-operatório, a gente também tem esse curso lá. A gente também trabalha com a parte de alguns cursos mais voltados à estética, né? E vamos falar um pouquinho, então, hoje, nosso tema, que a gente colocou aí para vocês, como utilizar o taping na drenagem linfática pós-operatória, né? Nessa sessão pós-operatória. Então, essa é uma das questões que muita gente procura, né? Quer entender melhor como é que funciona tudo isso. Primeira coisa que a gente pode pensar com relação a isso é, quando eu vou pensar, por que eu vou utilizar o taping, né? Que as pessoas falam, né? Como que eu utilizo o taping na drenagem pós-operatória? Primeira coisa, qual o seu objetivo, né? Então, esse é um dos primeiros pontos que eu gosto de colocar para o aluno, para o profissional, para ele começar a raciocinar melhor de como trabalhar melhor com essa técnica, né? Boa noite, Lari. E então, normalmente o que a gente raciocina? O que esse paciente do pós-operatório vai apresentar? Pensem comigo, né? Ele vai ter edema? Sempre, né? Fez um processo cirúrgico, induziu uma lesão tecidual, inicia-se um processo inflamatório. Todo processo inflamatório, de forma geral, principalmente os agudos, vão culminar em edema. Então, esse é um dos pontos, né? Tem edema, tá? Também é comum aparecer uma equimose, né? Depois ficar aquele roxo no tecido. Bom, também é uma das indicações aí do taping. Então, também podemos pensar, né? Nesse ponto, vamos dizer assim, né? O que mais que essa pessoa vai apresentar? Dor. A dor no pós-operatório é muito comum. E quando a gente estuda, a gente já sabe que existem, inclusive, comprovações científicas e a gente consegue entender isso através do raciocínio pela fisiologia, né, do nosso corpo, entendendo o mecanismo de ação do taping, a gente consegue compreender que ele tem benefícios para a dor, né, ele ajuda nesse alívio de dor. Ele não vai tratar a causa que está gerando essa dor, mas ele consegue dar alívio de dor. Então, vejam que eu já citei pelo menos aí 3 pontos que são indicativos de um taping no pós-operatório, né? Então, existem várias possibilidades, mas vamos pensar nesses 3. Então, quando eu vou pensar em utilizar o taping no pós-operatório, primeira coisa que eu tenho que pensar, né? Quais os benefícios do taping? O taping eu sei que ele ajuda para edema, eu sei que ele ajuda para retenção, para diminuição de dor, né? Eu sei que ele também contribui, né, acelerando essa absorção das equimoses. Então esses 3 pontos aí já mostram pra gente, a gente já consegue raciocinar de que o taping vai ser sim um mecanismo, né, uma técnica que pode ser associada aí nesse pós-operatório, né? E aí muita gente fica nessa dúvida,
Como que eu utilizo o taping no pós-operatório? Então, primeira coisa, pensar nos benefícios. E quando eu penso no benefício, aí eu consigo começar a raciocinar qual tipo de técnica que eu vou utilizar. Então, esse é um dos pontos importantes que a gente precisa pensar. O taping, ele é a pessoa que tem maior domínio para utilizar essa técnica é aquela pessoa que consegue compreender que o taping ele está associado, ele está indicado para os sinais e sintomas que aparecem no paciente, independente da sua cirurgia. Então, ele é muito de uma ação mais localizada, né? Então, ele tem muito um direcionamento que eu preciso compreender que, às vezes, independente do tipo de cirurgia, o que eu tenho que raciocinar é: tem edema? Então, eu posso, porque eu já sei que existe comprovação científica do taping associada a edema, né? Melhorando esse processo de retenção de líquidos. Então, vejam que um dos pontos importantes para você pensar em como utilizar essa técnica é justamente pensar em para que eu vou utilizar, né? O que esse paciente está apresentando, né? Esse é um dos pontos importantes, né? Boa noite, Rose, tá? Tamires veio também, seja bem-vinda. Então, esse é um dos pontos que são importantes, assim, da gente já começar a desenvolver esse raciocínio de como utilizar essa técnica, né? Aí vem uma outra pergunta que a gente já encaixa nisso tudo para facilitar a gente entender tudo isso, né? Quanto tempo após a cirurgia deve-se utilizar o taping, né, para essa drenagem aí, né? Somente nos primeiros dias que está indicado fazer o uso do taping, né? Ou ele pode ser usado aí por semanas, por meses? Como que funciona isso? A partir do momento dessa introdução que eu acabei de passar para vocês, de que eu preciso raciocinar sobre a sintomatologia, os sinais e sintomas apresentados por esse paciente, eu vou conseguir compreender que o período de utilização vai depender disso. Então, se a pessoa... Por que hoje está sendo muito indicado o uso do taping no transoperatório, ou seja, logo após a cirurgia dentro do centro cirúrgico, ou 24 horas após, né, no dia seguinte, às vezes, ou horas depois, enfim, no pós-operatório imediato, vamos dizer assim. Por que está super indicado? Por que está em alta tudo isso? Porque a partir do momento que a gente já sabe que vai ter edema e já se sabe que o taping contribui bastante para essa resolução, para evitar esse edema, para tratar esse edema, diminuir, né, esse edema, então, quanto mais rápido eu coloco esse recurso, eu consigo benefícios, porque eu não vou deixar, eu vou acabar contribuindo para que esse edema não fique exacerbado. Lógico que não vai deixar de ter a cinta, né? Que os médicos normalmente orientam, então aquela cinta pós-operatória, né, ou bandagem, enfim, que normalmente as faixas, depende do tipo de cirurgia, elas precisam ser utilizadas também, porque elas também contribuem bastante, de uma forma bem significativa, principalmente no início, para controle desse edema. Mas quando eu coloco ele no início, ele atua de uma forma bem incisiva, com relação à redução do edema de uma forma mais rápida. Legal. Mas por quanto tempo eu mantenho? Essa é uma dúvida que normalmente a gente recebe. Por quanto tempo perdurar esse edema? Lembrem-se que um dos pontos importantes é a gente sempre avaliar. Eu preciso avaliar todas as sessões do meu paciente. Não é fazer anamnese toda a sessão, isso daí você faz no começo. Eu tô falando avaliação física, avaliação físico-funcional ali, né? Então, eu preciso fazer palpação, inspeção, observar aquela área e que sofreu a cirurgia para ver o que ela tá apresentando. Eu percebo, a gente tem teste de dígito-pressão, né, o sinal de cacifo, que vocês devem ter visto isso desde a faculdade, enfim, nos cursos de formação. É uma maneira fácil da gente observar edema, por exemplo. Então, eu vou lá, percebo que ainda tem edema,
então é legal eu trabalhar com o taping. Posso trabalhar com o taping. Se não tiver nenhuma contraindicação, posso trabalhar. Aí eu tô fazendo uso disso, associado à minha drenagem, a outros recursos, enfim, que existem várias possibilidades aí da gente trabalhar no pós-operatório. Legal. E, de repente, com 20 dias, 30 dias, o paciente já, eu percebo, não percebo mais um edema significativo, aquele edema que a gente consegue perceber, né, por toque de digitopressão. Eu sei que ainda existe um edema residual da cirurgia, porque a gente sabe que as alterações do processo cirúrgico, elas levam de 6 meses a 1 ano para resolucionar. Mas aquele edema intenso que a gente vê no início, ele com cerca de 30 dias já costuma estar melhor. Então, se por volta dos 30 dias, dos 20 dias, eu não estou observando mais edema naquela região, não tem mais necessidade de eu colocar o taping. Não para essa finalidade, né? Então já não preciso mais colocar o taping para o edema. Ah, mas a cicatriz ainda tá mais ou menos. Então, opa, o taping para cicatrização, de repente é interessante eu ainda manter. Ou começar agora, de repente a cicatriz não estava precisando e começa nesse período, né? Então, boa noite, Tânia. Então, o que a gente percebe? Que eu tenho que raciocinar de acordo com o que o paciente está apresentando naquela sessão. Ainda tem edema? Então vamos continuar colocando taping. A quantidade de taping também é uma questão que muitos profissionais fazem pra gente, né? Uma pergunta. Qual quantidade que eu coloco? Quanto que eu tenho que colocar? Tem que colocar muito? Tem que colocar pouco? Médio e tal? Normalmente, a quantidade vai ser proporcional à quantidade de edema. Se você tem uma área muito edemaciada ou que logo vai ficar muito edemaciada, normalmente se tenta cobrir toda a área com taping, com espaçamentos um pouco menores, né? Por isso que as imagens que a gente normalmente vê de atendimento no transoperatório tá com bastante fita, né? Tem sobreposições das fitas e tal para poder tentar cobrir o máximo aquele tecido. Por quê? Porque eu já espero que vai vir um edema grande. Agora, ao longo de... Aí passou 5, 7 dias, né? Já tirei, tá melhor e tal. Ainda posso tentar colocar uma certa quantidade, mas talvez já não precise tanto quanto estava no transoperatório. Deu 30 dias, não tem mais edema, possivelmente nem precisa mais colocar esse. Então, esse é um ponto importante da gente tentar criar esse raciocínio, né? Que eu vou colocar de acordo com os sintomas que estão aparecendo. Quando a gente coloca de forma precoce, ou no transoperatório ou pós-operatório imediato, o que a gente percebe, né? Que a tendência é não criar, não desenvolver, não evoluir as equimoses, né? Aquele hematoma, aquele roxo que normalmente a gente observa. Então, a partir desse momento que a gente conseguiu controlar isso, se depois eu não tô tendo mais equimose, eu também não preciso. Mas tem casos de pessoas que fazem muita equimose, né? Fica muito escuro. E aí, enquanto tem essa mudança de coloração, eu posso aplicar o taping voltado a isso. Então, esse é um critério, né? Deixa eu só ver aqui. A Tânia perguntou: quantos dias pode permanecer as fitas na mesma região? Normalmente, o que a literatura traz pra gente, Tânia, é de até 7 dias. Então, tem alguns livros, né, que falam de 3 a 7 dias. Por quê? Porque, na verdade, colocar o taping hoje numa região para tirar amanhã nem sempre é interessante. Não tem uma necessidade dessa forma, né? Eu gastar um material para ficar 24 horas? Posso colocar, mas normalmente o que a gente preconiza é que a ação do taping, a grande sacada do taping, na verdade, é permanecer por alguns dias, porque eles, de certa forma, ele mantém os efeitos que a gente precisa, né, da drenagem. Então, você drenou o seu paciente, você coloca o taping, e aí ele volta dali 4 dias, dali uma semana, e ele volta normalmente melhor, porque o taping continuou fazendo, de certa forma, o efeito que você tinha estimulado na sessão. Então, por isso que normalmente a gente evita colocar para eu ter que tirar no dia seguinte. Se eu sei que amanhã ela vai ter que tirar por alguma razão, então eu já não coloco hoje, espero para colocar depois, quando já puder, né? Então, normalmente ficam de 3 a 7 dias,
né? Pode ficar até 7 dias. Por que não se recomenda ficar além disso, né? Porque muitas vezes ele vai perdendo as propriedades que ele tem por conta da cola, né? Por conta do atrito com roupa, o próprio banho, porque pode sim tomar banho sem problemas. A grande questão é que ao longo de 7 dias, né, o banho, mesmo que eu não fique esfregando a região, ele vai, o próprio suor e tudo mais, vai soltando um pouquinho. Então a gente percebe que com 7 dias, normalmente, a fita já, depois disso já começa a soltar, né? Então, aí o ideal é que a gente retire com 7 dias, 6, 7 dias. E aí, o ideal também é que a gente tente manter 24 horas sem reaplicar no mesmo local, para a pele poder se renovar ali sem aquele estímulo constante, né? E aí depois a gente poderia aplicar de novo. Então esse é um ponto importante que a gente precisa pensar, porque muita gente tira o taping na sessão, aí já coloca outro taping naquela mesma sessão, aí dali 5 dias atende de novo, tira o taping, coloca outro taping, tira o taping, coloca outro taping. Qual é o grande problema disso? Às vezes na sessão seguinte não dá nada, mas lembrem-se que o taping é uma cola, e eu tô removendo essa cola, eu tô tirando uma boa camada ali daquelas camadas da camada córnea, né? Então, se a gente for relembrar a anatomia, né? O extrato córneo, né? Ou camada córnea, que é a mais superficial da nossa epiderme, ela tem várias camadinhas, né? Uma pele espessa tem mais, uma pele mais fina tem um pouco menos, né? Tem um pouquinho menos da camada córnea, mas elas são vários estratos, né? Toda vez que eu pego essa cola e tiro, uma parte tá indo embora, né? Assim como as células mortas vão saindo com a roupa e tudo mais. Então, eu tirei o taping, já saiu um pouco de células mortas ali. Aí eu pego, coloco outro tape, arranco o taping, coloco o taping, arranco o taping. Eu não tô dando tempo dessas células começarem a tentar voltar à espessura normal da camada córnea. E aí, normalmente, depois da terceira vez que a pessoa tá fazendo essa aplicação constante, o paciente às vezes começa a apresentar irritabilidade, né? Começa a ter alteração no local, fica vermelho. E o profissional que não consegue compreender tudo isso, não teve uma boa formação, muitas vezes, ele não entende o que está acontecendo naquele local, ele vai falar, tá tendo alergia, então agora não dá mais para utilizar. Então, vejam que muitas vezes a gente tem que saber diferenciar, né? Os cursos estão aí justamente para a gente aprender esse tipo de coisa, né? Esse é um grande diferencial que a gente normalmente relata para o aluno que se interessa a fazer curso conosco. Por quê? Porque eu tenho bastante experiência já com a parte do taping, né? Aplicado à estética e pós-operatório. Então, essa prática clínica ela é importante para que a gente passe para o aluno, para que ele já consiga se precaver aí desses tipos de situações, né? Então, esse é um grande diferencial que a gente já escutou isso em aula, né, nas turmas, né, da Resportes. Já tive alunas falando, já fiz um curso de taping, mas não tinham me explicado nada disso. Não tinha entendido dessa maneira. Então, esse é um ponto que a gente procura sempre deixar claro para os nossos alunos, que o nosso canal de comunicação, ele tem que estar bem próximo. Então, a gente agora, né, começou a colocar essas lives até para isso, para que a gente consiga esclarecer esses tipos de pontos e dúvidas que estão sempre na cabeça dos alunos e que nem sempre as pessoas conseguem esclarecer, né? E então, quando a gente pensa aí na colocação do taping, né, voltado ao tratamento da drenagem linfática ali para o pós-operatório, eu tenho que pensar, né, que técnica que eu vou utilizar. Então, muita gente questiona isso, né, que técnica que eu posso utilizar. Existem várias possibilidades da gente aplicar o taping, né, vários cortes diferentes e tensões diferentes. Então, o que a gente tem que ter em mente? Sempre buscar o que a literatura já fala pra gente. Eu costumo sempre orientar isso porque na hora que dá um pepino, gente,
a gente só vai conseguir mostrar que a gente não tem culpa, que aquilo foi uma fatalidade, se a gente está embasado cientificamente. Se a gente tem como comprovar que o que a gente estava aplicando já foi aplicado por cientistas antes e a orientação era que aplicasse daquela forma. E aí, se deu algum problema frente a isso, possivelmente foi um caso pontual daquele organismo, do indivíduo, enfim. Agora, quando a gente se aventura a colocar técnicas que a gente desenvolve na cabeça de jeito de colocação, ou muda tensão porque a gente acha que deveria ser de outra forma, sem ter uma comprovação científica por trás, o dia que der um pepino numa paciente, dela ter uma alergia, dela ter uma complicação frente àquela colocação, eu não tenho como me respaldar. E aí, a responsabilidade é toda minha, né? Eu acho que vocês viram, recentemente tá falando no Instagram, tá rolando bastante um caso de problema de cílios lá, uma moça que foi colocada dos cílios e falaram que colocaram com super bonder e tal. A gente não sabe direito o que é que foi colocado real, né? Eu não vi, mas o que a gente vê claramente é que deu uma irritabilidade muito grande. E se realmente essa pessoa colocou super bond, onde que está comprovado cientificamente, né, que colocar esse tipo de cola para colar cílios é seguro? Duvido que exista qualquer comprovação científica disso. Então vai ficar muito difícil essa profissional conseguir se defender frente a esse caso. Por quê? Porque ela se aventurou a utilizar uma coisa que não tem comprovação. Então, prestem bastante atenção na hora de pensar em utilizar qualquer técnica, né, que seja, inclusive com o tape, busquem a literatura. E o que a literatura nos traz com relação à técnica para drenagem, para auxiliar na drenagem? O chamado tape linfático, né? Que é aquele tape normalmente cortado em formato de fã ou polvo, né? Que o pessoal fala, né? Que tem as perninhas. E tensões baixas. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa prestar atenção. Ainda não tem na literatura comprovação científica de que tensões mais altas, né? Então, tensionar muito a fita vai gerar benefícios para edema sem levar a malefícios. Porque a ação do taping, ela pode, de certa forma, estar influenciada ali. Mas o problema é que a gente tem que pensar eu tenho que excluir as possibilidades de complicações. Então, esse é um ponto importante que vocês têm que sempre pensar na hora de determinar que tipo de corte, o que vocês vão colocar ali. Então, busquem literatura. Atualmente, na literatura, o que a gente tem de comprovação é polvo, né, normalmente, mas uma banding I também vai funcionar, né? O polvo é só meio de colocação que é mais prático, às vezes, pra gente colocar, ele pega uma área grande, né? Mas uma banding vertical, né? Vertical não, retangular, ela também vai ter essa função, desde que eu trabalhe com tensões mais baixas. Então, esse é um ponto importante que a gente não pode deixar de raciocinar na hora de decidir que técnica que vai utilizar, né? Então, principalmente porque quais os riscos de utilizar o taping de forma errada? Então, existem várias possibilidades, né, de gerar uma irritabilidade na pele, de desenvolver um processo alérgico. Tudo bem que numa alergia a gente subentende que é o organismo da pessoa que está rejeitando aquele material. Porém, a gente tem que saber diferenciar se é irritabilidade ao material, a própria, né, o atrito, ou se é uma alergia. Esse é um ponto importante também que vocês têm que saber diferenciar. E eu posso ter escoriações, dependendo se essa pele ela não está preparada para receber um taping. E aí vamos lembrar lá, quem trabalha com pós-operatório, como que sai a pele no pós-operatório, né? O médico fez uma cirurgia, se ele fez intervenções, óbvio, né, com a pele, principalmente esticando, qual é o grande problema disso?
que a pele fica mais sensibilizada, ela fica mais fina, né? Ele estica, então ela fica com uma tensão muito exagerada. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade em cicatrizações. E aí, se essa pele já é mais fina, tá sensibilizada pela cirurgia, eu vou lá e coloco o taping sem prestar atenção se ela tem condições de receber. Quando a gente tira muito além da camada córnea. E aí a gente cria, às vezes, lesões. Já vi casos de pessoas que, depois que tiraram o taping, ficou esfolada a região, ficou machucada, aí depois ficou dias, até uma semana, para poder recuperar essa pele, para depois poder utilizar qualquer outro tipo de recurso. Então, não é, apesar dele ser uma técnica segura, quando você entende bem que vai aplicar, ele é uma técnica bem segura e bem tranquila, mas a gente precisa entender, né, que pode gerar malefícios se a gente não souber utilizar direito, se não souber escolher a fita certa. Então tem que ter fita de qualidade para poder a gente ficar mais tranquilo, que dificilmente vai gerar alguma alergia, algum processo de irritabilidade no local, né? Então, o que a gente consegue concluir aí com tudo isso, né? Que a gente falou hoje? Que a gente precisa saber muito bem avaliar o paciente e avaliar o local. Então, lembrem-se que eu tenho que examinar muito bem todas as sessões desse paciente, porque ainda mais no caso de pós-operatório, quem já trabalha com isso sabe que quando você vai numa sessão e você vai 2 dias depois, 3 dias depois, a pessoa já tá com mudanças naquela região. Porque a alteração nesse pós-imediato, ela é muito dinâmica, né? Muito rápida. Então, esses são pontos importantes para que a gente consiga entender que eu preciso sempre avaliar. Não posso deixar de avaliar aquela pele, aquele local, para saber se ele está preparado para receber o taping ou não, né? Deixa eu só ver aqui que vocês botaram perguntas, né? A Rosimeire, tem algum produto específico para tirar o taping? Até existe alguns produtos importados e tal. Eu não sinto essa necessidade, Rosimeire, vou ser bem sincera, trabalho com ele há 4 anos, eu não sinto essa necessidade de retirada. A gente até ensina no curso técnica para retirar de uma maneira mais tranquila e a gente orienta, porque às vezes o paciente pode tirar em casa antes da sessão para facilitar o teu trabalho também e tudo mais. Então, a gente ensina esse paciente a técnica correta, ele pode tirar após o banho. Então, normalmente, quando o paciente vai tirar em casa, além de ensinar a técnica certa, eu peço sempre que ele retire depois que ele tomou banho, aí ele toma o banho dele todo, vai deixar aquela fita mais molhadinha e tudo mais, ele fragiliza um pouquinho aquela cola, né? E aí, então, ele consegue retirar de uma forma bem tranquila, sem machucar a pele. Um dos pontos importantes é não arrancar achando que é que nem depilação, sabe? De cera. Então, pegar lá a fita e puxar. Tem que tomar bastante cuidado com isso, orientar o paciente também. Eu tive recentemente o caso de uma paciente pós-operatório de mama, já tá com 2 meses, já tá bem melhor, a gente tá mais focada no tratamento da cicatriz dela. Mas eu coloquei o taping pra drenagem, né, o taping linfático ao redor e trabalhei com o taping na cicatriz. E ela 2 dias depois, ou 3 dias depois, teve consulta com o médico, retorno, né? Eu nem tinha lembrado, então, e de todo jeito também não tinha problema, 2, 3 dias que ela ficasse já era um benefício, né? Mas é que ela queria ficar 7 dias. E aí, quando ela chegou lá, o médico, eu preciso tirar esse taping pra eu tirar a foto. Aí ela, não, doutor, vamos deixar isso aqui. Não, vamos tirar. Foi lá e arrancou, simplesmente arrancou da região ainda da cicatriz. Então, assim, todo o cuidado que a gente tem para tirar, né, para não gerar maior tensão na região, o médico simplesmente ignorou todo esse processo e arrancou. Graças a Deus não deu irritabilidade, tava tudo ok, mas
a gente sempre orienta que o paciente não retire dessa forma de arrancar, porque vai machucar muitas vezes. Então tem que ir tirando de uma maneira bem mais cuidadosa. Esse é um ponto importante, tá? Então muitas vezes isso facilita bastante. Tem algumas empresas no mercado desenvolvendo produtos que facilitam essa retirada, né? Mas eu nunca senti essa necessidade. Tem alguns casos do paciente que às vezes pode reclamar um pouquinho mais e tudo, você pode jogar um olhinho na região, né, na questão do taping e tal, mas eu acho que não interfere tanto. Se você sabe tirar com cuidado, com técnica, normalmente não tem necessidade desses produtos, tá? E o Jackson perguntou aqui quantos dias deixar a fita. Jackson, a gente falou mais cedo, mas eu vou repetir para você. A gente normalmente segue o que a literatura fala, né? De 3 a 7 dias normalmente, né? Nesses casos pós-operatórios vai depender muito da dinâmica que você vai acertar com o cirurgião plástico, né? Então tem cirurgião que fala, você coloca no transoperatório ou no dia seguinte e fala para retornar, para deixar o paciente quietinho com o taping e só voltar depois de atendê-lo depois de 5 dias, né? Já tem médico que fala, não, com 3, 4 dias eu quero que já atenda de novo. Não necessariamente eu preciso tirar naquele momento, mas pode ser uma possibilidade ali também, tá? Então vai tudo muito de acordo aí com o que o médico e você vão combinar, né? Lembrando que sempre o paciente é do médico, ele é responsabilidade do médico, então a gente só intervém com qualquer técnica, com qualquer recurso, mediante autorização desse médico. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Então, deixa a fita, depende também da sensibilidade da pele. Sim, mas em geral, o tempo de exposição, quando a pele ela é uma pele que tá saudável, que você avaliou que tá tudo ok, ele não se altera tanto assim, até porque ao longo desses 7 dias, conforme eu tinha falado, ela vai meio que perdendo essa capacidade, né? Eu não gosto de deixar mais que 7 dias, até por isso, porque ele já começa a soltar muito algumas partes. Então, assim, os efeitos que eu quero com ele provavelmente não vão se manter depois de 7 dias. Então, também é outro fato de que eu acabo optando por tirar até no máximo 7 dias, tá? Mas tem que sempre observar a sensibilidade dessa pele. Em casos de peles muito fininhas, é melhor não colocar para não correr o risco. Senão, na hora que tira demais, você gera uma lesão e aí, né, geram muito mais complicações, né? A F. Malvese, eu não sei o nome, mas perguntou, mas quem decide o tratamento não é o fisioterapeuta? Sim, nós desenvolvemos, nós temos, né, a autonomia para desenvolver a nossa conduta fisioterapêutica, mas a gente tem que lembrar que o paciente de pós-operatório, ele está sob responsabilidade do cirurgião por um determinado período, né, que normalmente a maioria dos cirurgiões, depende também do tipo de cirurgia, eles mantêm o paciente sob os cuidados dele até cerca de 3 meses. Depois de 3 meses, o cirurgião chega para o médico, para o paciente e fala, você está de alta. A partir dessa alta do médico, a conduta é sua, você faz o que você quiser sem pedir e sem orientação nenhuma, sem ter que dar satisfação nenhuma. Mas antes disso, antes do médico dar a alta da cirurgia, o paciente é paciente dele, é responsabilidade dele. Então, para que a gente possa atuar, você pode observar. A gente só atua com o pós-operatório se o médico autorizar, não é isso? Então, por mais que eu tenha autonomia para decidir o que é melhor para o meu paciente. Mas eu só vou poder atuar com esse paciente, fazer alguma intervenção nesse paciente, se o médico liberar. Então, não é necessariamente assim, doutor, o que o senhor quer que eu faça? Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte, vou dar o exemplo do que eu faço. Quando eu recebo um paciente de pós-operatório, eu avalio, faço toda a anamnese e avaliação completa desse paciente.
Tudo bem que muita gente fala, ai, mas se ele passou por uma cirurgia, todos os exames estão normais, ele tá bem. Não me interessa. Eu sempre faço, porque a gente tem hábitos de vida, a gente tem histórico clínico, um monte de coisa que a gente precisa saber que vão muitas vezes interferir nas respostas que a gente vai ter nas próximas sessões. Então eu preciso estar preparada para isso, preciso saber o que aconteceu. Então eu faço uma anamnese e avaliação completa desse paciente. Legal. A partir daí, eu desenvolvo a minha proposta de tratamento. Então eu elaboro um programa de tratamento, incluindo o que eu acho que é interessante em cada fase para o que eu estou observando ali, dependendo do cada tipo de cirurgia. A partir daí, eu mando essa proposta terapêutica para o paciente levar para o médico. Ou eu mando direto para o médico, ou através do paciente eu peço para que ele mande para o médico avaliar e dar a opinião dele se ele está de acordo com tudo isso. A maioria deles fala, olha, você que decide, tá, por mim tá tudo ok. Mas tem médico que, por exemplo, não conhece técnicas, eu já tive caso de pós-operatório recente, cicatrização que não tava ficando legal, eu fui pedir pro médico autorização para que eu entrasse, além da drenagem, com fotobiomodulação, com LED laser de baixa potência que ia ajudar ali. O médico não entende o que é essa técnica, não, eu não quero que entre agora. Ainda pegou e falou assim, mas pode usar ultrassom e radiofrequência. Tava no processo inflamatório ainda, ela tinha 7 dias, era contraindicado radiofrequência. Então eu expliquei para a paciente, eu falei, não, se ele não quer que eu use a fotobiomodulação, ele só liberou pra gente fazer drenagem, tudo bem, eu só faço a drenagem que ele tá pedindo, mas eu não vou fazer a radiofrequência porque isso é contraindicado nesse momento. Então vejam que eu vou decidir o que vai ser interessante para aquele local, para aquela região, em comum acordo com o médico, desde que não esteja contraindicado. Se ele passa uma coisa que está contraindicada, eu já não uso e explico para o paciente, explico para ele. Em geral, a maioria não tem gerado conflito, mas o que é importante a gente estabelecer, porque muitos médicos, eles liberam para fazer drenagem pós-operatória. Prestem bem atenção. E aí, se você entra com outro recurso e dá uma complicação depois, e o médico ficar sabendo, ele não quer assumir que muitas vezes a cirurgia que ele fez não foi boa, que o tipo de sutura que ele fez não ficou legal. Porque a gente sabe o que acontece. Quando a gente pega pós-operatório de vários tipos de médicos, a gente sabe. Tem médico que tem uma destreza que fica perfeita aquela cirurgia. Tem médico que você olha e se fala... essa cicatrização não vai ficar boa. Você já percebe pela técnica que ele fez. E aí esse médico, muitas vezes, se der complicação, ele quer jogar a culpa na gente. Eu não autorizei para fazer esse laser. Eu não deixei colocar taping. Eu só mandei fazer drenagem. Então agora você vai reclamar com o seu fisioterapeuta. E aí, como é que a gente consegue argumentar? Vai gerar uma dor de cabeça muito grande, entendem? Então, por conta disso, eu acho que o mais seguro é, ele só quer que faça drenagem? No começo eu faço drenagem. E vamos observar, porque muitos anos a gente passou só fazendo drenagem pós-operatória. Antes disso, quem viu, a gente falou sobre umas lives anteriores, sobre o crescimento de cirurgias plásticas no Brasil e no mundo, né? Então a gente falou lá desde o histórico. No começo, as cirurgias plásticas, ninguém se fazia pós-operatório. Depois de um tempo que foram observando que seria interessante. Aí entrou com a drenagem. Antes era só a drenagem. Depois começaram a drenagem com ultrassom. Enfim, depois foram vendo que dava, caberia algumas outras coisas. Depois, agora não usa mais ultrassom no imediato. Enfim, cada hora a gente vai vendo. Mas o que a gente entende? Só a drenagem, ela pode sim contribuir bastante nesse período. Porém, para quem trabalha bastante com isso, sabe que ela é insuficiente para dar um resultado mais rápido, né? Mas se o médico quer que só faça a drenagem, como a paciente é responsabilidade dele, eu mantenho só a drenagem. Aí quando começa a dar pepino, por exemplo, de cicatriz e tudo mais, que seria interessante outros recursos, aí eu já pego e mando de novo para ele. Olha, eu acho que seria interessante, o que o senhor acha e tal, né? E aí normalmente a gente entra num consenso, tá? Eu acho que assim é uma forma da gente conseguir manter a nossa autonomia, mas respeitando que esse paciente, ele ainda é responsabilidade do médico, tá? Angélica,
Tem alguns casos que dão bolhas, porque isso acontece. Bolhas, em geral, Angélica, é alergia, né? Se começa a dar bolhas, em geral, costuma ser uma reação alérgica. E aí, a dica que a gente costuma dar é, vai testar marcas diferentes, porque às vezes marcas diferentes a pessoa desenvolve alergia de uma e não de outra. Mas tem muitos casos que quando a pessoa desenvolve alergia, qualquer tipo de marca ela vai acabar desenvolvendo. Mas a gente orienta o paciente para evitar que chegue na bolha. Porque antes de chegar à bolha, normalmente já tá avermelhado o local, ele já sente coceira. Então tem paciente que é resistente. Ah, tá, eu senti incomodar, mas fui deixando. Acho que é importante deixar. Então tem que orientar muito bem que ele não permita que isso aconteça, porque aí dá mó pepino pra gente, né? Demora mais pra gente conseguir tratar depois, né? Quanto tempo para colocar o taping novamente depois de retirar? O que a literatura fala, Vanúbia, é pra gente deixar pelo menos um dia de descanso, tá? Então, normalmente 24 horas aí, pelo menos, pra gente colocar de novo. Eu costumo pedir pro paciente tirar em casa um dia antes. Aí facilita, quando ele chega no outro dia, já deu 24 horas, eu já vejo aquela pele, se ela tiver ok mesmo, a gente já consegue aplicar de novo, tá? Tem mais perguntas? Quem mais? Malvese, sou acadêmica, ficou claro, muito obrigada, que bom, fico feliz. E qualquer dúvida aí que vocês vão tendo aí ao longo, né, dos dias, conforme a gente vai estudando e tudo mais, as dúvidas vão aparecendo, e dúvida só aparece para aquele que estuda. Esse é um ponto importante, né? Para aquele que está sempre buscando, as dúvidas vão aparecer, porque você está sempre buscando coisas, né? E apareceu dúvida, entre em contato com a gente, manda aí para a equipe da Resports, que a gente vai trazendo aí nessas lives, certo? Então, para a gente fechar, dessa noite, até passamos um pouquinho, normalmente a gente faz uns 30 minutinhos, né? Pra gente poder fechar aqui, só queria deixar claro, taping não é receita de bolo, então tomem bastante cuidado, né, de seguir todas essas orientações que a gente falou, de avaliar direitinho o local, né, tem que estar muito bem preparado para isso, né, tem que estar muito bem formado. Esse é um ponto importante. E aí, por isso que é importante, então, a busca por cursos de qualidade, né? Tá sempre fazendo cursos. Então, eu já fiz vários e faço vários do mesmo tema, justamente por isso. Porque cada professor contribui de uma forma. Às vezes, a gente consegue entender melhor de um, de outro. Graças a Deus, eu peguei vários professores bons, né? E que cada um tem uma visão um pouco diferente e isso vai clareando. Então, não deixem de estudar, busquem bastante, porque esse é um ponto importante aí pra gente poder aplicar nosso trabalho com qualidade, não ter essas complicações, né? E conseguir ter tranquilidade aí a hora que o paciente está em casa e demonstrando aí a melhora nos resultados, né? Então, fiquem com a gente. Terça que vem, se não me engano, não é carnaval. E a gente vai dar uma pausa, né? Para todo mundo curtir o carnaval. E dia 8 de março a gente volta com... na terça às 20 horas, com mais conteúdo aí para vocês relacionados a taping pós-operatório, tá bom? Brigadão de novo a todos que ficaram com a gente.